Glória a Jesus. Sem mais demoras, quero chamar aqui Pastor Jerry. Por favor, vem aqui, meu amado. Meus irmãos, vocês que não conhecem o Pastor Jerry, vão encontrar hoje um grande homem de Deus. Eis o Jerry. Aplauda ao Senhor pela vida do servo de Deus. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, Jerry. Te abençoe. Eu vou lá pintar. Seja muito bem-vindo, Jerry, viu? Essa igreja aqui é sua casa. Irmãos que não conhecem, o Jerry é um amigo de muitos anos, tá bom? É um amigo de muitos anos mesmo, muito antes de nós imaginarmos que o Senhor nos salvaria. E nós temos um privilégio. Jerry é pastor da igreja No Caminho, igreja cristã No Caminho, lá no Parque São Lucas, e veio uma galera aí com eles. O Jerry vai apresentar, sejam muito bem-vindos, amém? Jerry, deixa Deus te usar, Deus te abençoe, mano, tá bom? Você está em casa, tá bom? Deus abençoe. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, vocês estão bem? Pode tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Quero expressar minha alegria, minha gratidão de poder retornar a esta casa de oração, poder estarmos juntos nesta noite em celebração ao Senhor. Muito bom, sempre é uma honra, é um privilégio poder estar nesta casa de oração, poder ser abençoado por tudo que vocês carregam. Eu sempre falo isso, o pastor Duda é meu amigo, sempre conversamos e dialogamos, e eu falo para ele: vocês carregam algo diferente. É muito bom estar neste lugar, é muito bom estar neste lugar. Deus abençoe, pastora Deise, Lucão, todo mundo, essa igreja amada, querida. Faço-me acompanhado hoje da minha esposa, pastora Dani, do evangelista Samuel, da diaconisa Gicris, do evangelista Kleber, da missionária Miriam, do nosso diácono Eduardo, da diaconisa Caroline, da minha filha Ana Luísa, o diácono Mirim. Eu fiz isso, Duda, semana passada, no aniversário da igreja. Eu consagrei simbolicamente 2 diáconos mirins. Esses meninos, eu acompanho eles ao longo da infância deles, e acabou a salinha dos 11, fizeram 12 anos, e eles ficaram assim e agora? E eles são muito atuantes na igreja, já estão trabalhando na mídia, fazendo aquilo que Deus chamou eles para fazer. Eu falei: vem aqui. E é interessante algo, irmãos. Antes de ler o texto aqui e nós falarmos sobre a palavra, o Pietro, que está aqui com a gente, que foi consagrado ao diácono Mirim, ele teve a percepção de que Deus disse ao coração dele que ele seria consagrado. Olha que interessante isso, irmãos. Ele havia visto ele sendo separado para o ministério. Não se assuste se Deus levantar uma geração de crianças que amam a Deus, irmãos, de que amam a Deus e estão dispostos a servir. Deus tem levantado uma geração de homens e mulheres que amam a Deus, e essas crianças, elas estão envolvidas com isso tudo, e é muito bom tê-los aqui, ter o Pietro aqui conosco hoje. Quero ler um texto com vocês, segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Vocês vieram aqui para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem uma palavra aos nossos corações. Deus tem algo aos nossos corações. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1 a seguir, nos diz assim a palavra do Senhor: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém um capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Verso 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta.
os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios um ruído de carros e de cavalos, e um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas que os sírios na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Irmãos, eu estava meditando sobre um texto, disse ao pastor Duda sobre esta mensagem que o Senhor aqueceu o meu coração quando Ele anunciou para nós estarmos ministrando aqui nesta noite. E o cenário aqui, portanto, a pano de fundo que está acontecendo aqui, a gente vai se deparar com uma história de grande calamidade. Este é o cenário, é um cenário caótico que Israel está vivendo, a miséria eles estão vivendo. Este é um dos piores cenários vividos por Israel. E a Bíblia aqui, ela vai nos ensinar a superar as dificuldades que nós enfrentamos ao analisarmos este texto. É interessante algumas coisas, é importante dizer aos irmãos que o ano aqui era aproximadamente 850 a.C. Jorão era o líder maior de Israel, seguindo os passos de seu pai Acabe e Jezabel. Ele teve um governo marcado por ações à margem dos critérios de Deus. E aí a gente vai ver o que está ocorrendo, o que está acontecendo: miséria, calamidade, um caos vivido por Israel, a ponto de
a fome, a escassez ser abundante sobre este lugar. Mas é interessante que foi num cenário deste que o Senhor, Ele vai levantar um profeta para entregar uma mensagem, e uma mensagem contundente, uma mensagem que traz respostas dos céus, uma mensagem que vai contra o cenário que eles estão vivendo, e algo extraordinário começa a acontecer, porque o tempo era avassalador, causado por um cerco imposto pelos assírios, e a Bíblia vai nos dizer que esse sítio estrangeiro teve como consequências fome e improdutividade. Mas note que o grande privilégio para o rei de Israel era ter o profeta Eliseu, um homem carregando uma mensagem de Deus. E eu preciso abrir um parênteses e entregar uma mensagem à igreja de Cristo aqui nesta noite. Em um mundo caótico, em um mundo desacreditado, em um mundo enfrentando barreiras e assombros e temor, que o Senhor continue levantando profetas como Eliseu neste tempo em que estamos vivendo, homens capazes de contrariar todo o sistema ocorrendo, tudo que está acontecendo. Eliseu tem uma mensagem tão contundente, que é o texto que nós lemos nos primeiros versículos. O capitão cujo braço o rei se apoiava, o que ele disse? Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, versículo 2, poderia suceder isso? Então Eliseu diz assim: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eliseu tem uma mensagem contundente, a ponto de a fome, a escassez, a dificuldade ser tão grande, a ponto deste comandante desacreditar da mensagem que Eliseu traz. Mas você precisa entender algo aqui nesta noite, que o Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele vela pela sua palavra. Ele que entregou esta mensagem a Eliseu. Portanto, Eliseu carrega algo maravilhoso. Eliseu viveu, ministrou no meio do seu povo de forma contundente. Em tempos de crise, ao longo da história de Israel, os profetas transmitiram uma mensagem de Deus para o seu povo, em meio ao caos, em meio ao medo, em meio às incertezas que o cenário nacional nós estamos vivendo. Deus continuará levantando os seus profetas com uma mensagem poderosa. Aonde estão os profetas de Deus aqui nesta noite? Aonde estão aqueles que querem ser instrumentos do Senhor para este tempo? Aonde está você que pode se disponibilizar e dizer: Senhor, eu quero ser portador desta mensagem? O cenário é de medo. Nós estamos vivendo este cenário na nossa nação, incertezas, preocupações, mas o Senhor sempre tem uma mensagem à sua igreja através dos seus profetas. Esteja atento à voz de Deus, esteja atento à mensagem poderosa do Evangelho. E para você entender que Deus tem as suas formas e meios de fazer, eles estão trancados, eles estão com medo. Samaria está sitiada, Israel está aprisionado, está com medo, estão com fome, a escassez é tanta que estão vendendo cabeça de jumento, estão vendendo esterco de pombo. Esse é o cenário para você ter dimensão do que está acontecendo aqui. E aí tem 4 homens leprosos à entrada da porta, não pode entrar, estão ali em situação, esperando a morte chegar. Porque o texto nos diz no verso 3 que eles vão dizer: os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, a gente vai morrer lá.
Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Aí eles vão dizer: vamos, pois agora, demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, olha esta frase: tão somente morreremos. E aí? Você não vai fazer nada? Vai esperar as coisas acontecer? E aí, quando eu li esse texto e fazia algumas anotações, o Senhor encheu o meu coração. Porque quantas vezes nós olhamos simplesmente para o cenário, nós olhamos apenas para o momento que estamos vivendo, nós conseguimos contemplar só as dificuldades, nós só conseguimos enxergar a porta que se fechou, a ausência de algo que nós gostaríamos de ter, e não demos ouvido à voz do Senhor que traz inspiração ao nosso coração. E esses homens estão na porta, lá dentro está escassez de comida, está todo mundo morrendo, não tem comida. O que a gente vai fazer? Vamos esperar as coisas acontecer. Situações extremas requerem atitudes extremas. Deus está levantando uma igreja neste tempo, uma igreja capaz de se posicionar e ter uma voz altissonante para uma nação medrosa, para uma nação acovardada. Em meio ao caos, o Senhor tem levantado homens e mulheres que o amam acima de todas as coisas. E esse texto mexeu comigo, pastor Duda. Esse texto mexeu comigo, porque quantas vezes Deus nos dá insights. Deus fala: se posiciona, igreja. Deus fala: vai lá e faz. Mas a gente fica olhando, sabe, tudo muito racional. E muitas vezes a fé não anda com a racionalidade. Muitas vezes, entenda o que eu estou dizendo aqui. Muitas vezes você vai ter que ser impulsionado. Ah, mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo. E aí Deus encorajou, encheu seu coração, e você fica simplesmente olhando para as possibilidades, esperando um porto seguro ou coisa semelhante. Mas esses homens disseram: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Existe uma possibilidade de vida, e se existe uma possibilidade, nós vamos atrás dessa possibilidade. E eles se levantam, e eles falam: vamos, pois agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Verso 5: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Preciso dizer algo profético a essa igreja aqui nesta noite. Quando você se posicionar para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai ver o céu se movimentando em favor da igreja. Eu tenho dito isso na igreja onde eu pastorei: o mundo espiritual governa este mundo material. O mundo espiritual governa este mundo material. E quantas vezes Deus quer de nós isto, uma decisão, sair da zona de conforto, sabe, darmos ouvidos à voz do Senhor que fala no íntimo do nosso ser, e irmos de encontro aonde Ele tem nos posicionado para irmos. E são 4 leprosos. Não pode estar no convívio, não pode abraçar quem ama, está vivendo um tempo de adversidade, sabe, tremendo. Talvez na concepção religiosa não tinham a bênção de Deus, mas para você enxergar como a graça é escandalosa, são os leprosos que Deus está levantando e usando de forma poderosa aqui. Eles esperam o anoitecer, e eles vão lá, eles chegam no arraial. É interessante a decisão.
Eu preciso dizer isso aqui a alguém. Alguém precisa ouvir isso aqui nesta noite. Se levanta e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se levanta e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se levanta e faça aquilo que Deus mandou você fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esperaram a noite, dirigiram-se ao arraial, chegaram na entrada do arraial, não havia lá ninguém. Porque todas as vezes que nós ouvirmos a Deus, obedecermos ao Senhor, o mundo espiritual começa a se movimentar em nosso favor. Eu vejo isso hoje aqui nesta noite, vejo um mover de Deus, eu vejo uma ação no mundo espiritual, eu vejo Deus operando e manifestando o seu poder em favor da sua igreja. Porque olha o que acontece, verso de número 7. Não, desculpa, verso 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios. O quê? Quem fez ouvir no arraial dos Sírios? Diga forte: o Senhor. O Senhor fez ouvir no arraial dos Sírios. O quê? Ruídos de carros, de cavalos, ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Ei, era 4 leprosos. Era 4 leprosos. Era 4 leprosos. Mas você pode dizer: eu sou tão pequenininho. Era 4 leprosos. Ninguém me vê. Era 4 leprosos. Ninguém está me contemplando. Era 4 leprosos. Ah, mas eu sou pequeno demais para essa missão. Eram 4 leprosos. Para você não ter desculpa de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Enquanto eles decidem ir, o texto diz o quê? O Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios um ruído de carros, de cavalos, um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, o rei dos heteus, os reis. É muita gente que está vindo aí. Eu fico imaginando esses leprosos caminhando de encontro ao arraial dos Sírios, e eles estão ouvindo algo, irmão. Quando Deus tem algo para fazer, meu irmão, Ele confunde o inimigo. Ele confunde o inimigo. Ele confunde o inimigo. Desbaratinados e confundidos ficarão os nossos inimigos, diz o Senhor nesta noite. Irmãos, eu sinto Deus aqui neste lugar. Irmão, não sei o que está para acontecer, mas através da decisão vai acontecer. Eu não sei o que está prestes a acontecer, mas eu sei de algo. Se levanta, se posiciona, e você verá o que Deus vai fazer neste lugar. 4 leprosos, barulhentos, 4 leprosos barulhentos. O Senhor fez ecoar barulho, som, ruído dentro do arraial dos Sírios. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer. Fugiram ao anoitecer. Foi quando eles decidiram ir. Esperaram o anoitecer e falou: vamos. E foi nesse momento em que eles se posicionaram, falou: vamos. Deus falou: agora é comigo. Agora é comigo. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Se posiciona, irmão. Não fica esperando as coisas acontecer, não. Se posiciona em nome de Jesus. Fala: Senhor, eu estou aqui, serve eu. Esses dias eu olho para minha esposa. A gente está num tempo em que a gente olha uns para os outros e a gente só sabe chorar em casa. Aí a gente fala: mas é eu mesmo? Aí eu falo uns negócios para ela fala: meu Deus do céu, a gente mesmo. Senhor, tem tanta gente boa aí.
Tem tanta gente boa. Esse é um lema que eu carrego na igreja onde eu pastoreio. Tem muita gente boa indisponível. E aí Deus vai pegar muitas pessoas como os leprosos. Sabe, isso aqui é só para mostrar que a graça é escandalosa, que Deus usa quem Ele quiser, meu irmão. É só para você não ter nenhum tipo de desculpa. Nenhum tipo de desculpa. Se o leproso, Deus usou o leproso, Deus vai usar você também, meu irmão. É para você não ter nenhum resquício de dúvida. Para você olhar para a sua pequenez e falar: Senhor, pega essa minha pequenez, eu entrego ela diante de Ti, faça o que o Senhor tem para fazer. Porque vos fala aqui alguém que, olhando para o cenário, não teria possibilidade nenhuma, talvez nem de estar aqui hoje. Quanto mais pastoreando uma igreja, quanto mais falando do Evangelho, estudo muito pouco. Mas eu falei para o Senhor num dia de assombro da minha alma: serve eu, Senhor, eu quero Te servir todos os dias da minha vida. Serve eu, Senhor, eu quero Te servir todos os dias da minha vida. Estou aqui hoje entregando uma mensagem a alguém que está em situações infinitamente melhores do que o leproso na porta de Israel. Fome do lado de dentro, cidade cercada. A cabeça do rei aqui tá pensando de tal forma, porque o texto mostra o pensamento dele. Não vai não. Eles estão esperando só a gente sair daqui para algo acontecer. Mas é tão interessante, irmão, isso, porque os leprosos chegaram lá. Esses homens tiveram que correr. Olha o que o texto diz: chegando pois aqueles leprosos. Vamos lá, vou voltar, verso 7. Levantaram, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas. Ao anoitecer eles fogem, largam as tendas, larga tudo. Deixaram suas tendas, deixaram seus cavalos, deixaram seus jumentos, o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Olha o mover de Deus, meu irmão. Deus fez eles ir embora, pé na nuca. Correram, vamos correr para salvar a nossa vida. Está vindo muita gente aí, está vindo muita gente aí, está vindo muita gente aí. 4 leprosos posicionados no Senhor. Quatro leprosos posicionados em Deus. Aleluia! Você pode dizer: Senhor, eu estou aqui. Você pode dizer: Senhor, eu estou aqui. Fala para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, usa eu, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Deixaram tudo para salvar a sua vida. Chegando pois aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda. Lá estão com fome, estão vendendo cabeça de jumento e estão vendendo esterco de pombo. É essa a situação do cenário de Israel. E o que está acontecendo aqui? Eles chegaram numa tenda, comeram, beberam, obtiveram prata, ouro, vestes, foram se esconderam. Opa, a tentativa já valeu a pena. Lá nós íamos morrer de fome. Aqui a gente já comeu, aqui a gente já bebeu. O Senhor não deixará ter fome a alma do justo. Providência, providência, após decisão, providência. Após posicionamento, Deus decreta a bênção. Após posicionamento, Deus faz com que os inimigos fujam, batem em retirada e deixe tudo. É o que está acontecendo aqui. Porque situações extremas requerem atitudes extremas. E aí o que está acontecendo aqui? Eles vão lá, eles tomam, comem, bebem, pegam prata, pegam ouro, as vestes novas, foram, se esconderam, voltaram, entraram em outra tenda, dali tomaram algumas coisas e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas. E nós nos calamos.
Se esperarmos até a luz da manhã, teremos tido por culpados. Agora vós vamos, anunciamos a casa do rei. Vieram e bradaram os porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, eis que lá já não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados às tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior. Verso 11 nos diz a casa do rei. Ao verso 12: levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que nós estamos esfaimados. Essa expressão esfaimados é que é faminto, sabe, homens que já estavam com muita fome. Era essa a situação desses homens. Por isso saíram do arraial a esconder-se no campo, esperando nos espreitar, para nos pegarmos vivos quando nós entrarmos lá. Mas eu preciso dizer algo a alguém aqui, porque existem muitas atitudes no reino, no mundo espiritual, que vai refletir diretamente no meu próximo, no meu semelhante. A atitude destes homens, o posicionamento destes homens, pastor Duda, desses leprosos, e vou fazer questão, vou anunciar quantas vezes for necessário. Eram 4 leprosos que decidiram dar ouvido à voz de Deus, que disse a eles: vão, e eles foram. E ao ir, Deus fez um mover, barulhos, ruídos. Talvez você não está entendendo nada, mas o mundo espiritual está trabalhando em seu favor hoje aqui nesta noite. Talvez respostas estão acontecendo agora. Talvez Deus está visitando alguém hoje. Talvez você vai chegar em casa e vai ter notícias. E essas atitudes desses 4 leprosos fazem refletir diretamente no seu semelhante. Eles estavam morrendo de fome, eles iam morrer. E às vezes Deus permite o seu povo enfrentar várias situações extremas para levantar um povo forte, um povo valente, um povo que crê e que confia que o céu se levantará em nosso favor. E eu acredito que eu estou falando a vocês aqui nesta noite, pessoas que creem, que não estão olhando simplesmente para o cenário, estão olhando para as possibilidades de Deus. Tem gente que pode falar: nós estamos todo mundo no mesmo mar, no mesmo barco. Não, você pode estar no mesmo mar, no mesmo barco que eu, talvez muitos não estão. A gente está com Jesus. Jesus é o piloto da nossa embarcação. Pode estar muita gente no mar, pode ter muitos outros barcos, mas se Jesus estiver pilotando a sua embarcação, pode vir onda, chuva forte, tempestade, Ele tem uma palavra a dizer: aquieta-te, mar, acalma seu coração nessa noite. Você não está entendendo, isso está te impedindo de se entregar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Descansa no Senhor, decida-se nesta noite: hoje eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Tudo que esses homens fazem reflete lá no reinado em Israel. Eles estão lá preocupados, e é interessante, pastor Duda, que a mensagem, ela tem, os leprosos têm que ficar brigando. Ei, está tudo lá, vamos lá. Entende? Uma espécie de convencimento. Aí o rei: não, é porque talvez está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo e tal, você tem que tomar cuidado. Aí eles estão armando alguma coisa, eles vão querer pegar a gente no meio do caminho e tal. Eles falam, aí a estratégia vem de quem? Vem dos leprosos. Então manda alguns cavalos que lhe restam ainda. São poucos cavalos que restam. Mande alguns cavalos e vai lá ver. Não tem mais ninguém lá. Não tem mais ninguém lá.
Às vezes o que você está precisando hoje está a um passo de uma decisão sua. Eles decidiram, e essa ação que ocorre no mundo espiritual através da atitude desses leprosos reflete diretamente no povo, porque eles vão lá, tem muita comida, tem alimento, tem ouro, tem prata, tem provisão de Deus, e eu profetizo isso à igreja de Cristo aqui. O cenário pode ser caótico, não vai faltar provisão de Deus. Não vai faltar a 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 provisão de Deus na sua casa. Não vai faltar a provisão de Deus no seu trabalho. Não vai faltar a provisão de Deus aqui nesta igreja. A igreja é dele. Descansa o coração. Esses homens fazem isso. Verso 16 vai dizer: então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam alqueires de flor de farinha por 1 ciclo e 2 de cevada. O que está acontecendo? Verso 16, para mim encerrar aqui, orar. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Às vezes você vai estar com uma mensagem, vai ter um monte de gente desacreditada. Fique com a palavra, não fique esperando reação de ninguém não. Fique com a mensagem, entregue ela. Vai ter muitas pessoas descrentes com aquela mensagem. Por quê? Porque só olha para o cenário. É igual o capitão que estava lá, nem se abrisse as janelas dos céus e tal, iria acontecer tal coisa. Bobinho. O Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la. O Senhor levantou um profeta como Eliseu. Deus tem levantado Eliseus neste tempo em que nós estamos vivendo. Queira ser este, fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser este profeta para esta geração, para este tempo em que nós estamos vivendo. Cumpriu-se tudo conforme o Senhor havia dito. Verso 17: deram o rei a guarda para a porta do capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta. Ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu, verso 18, o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 ciclo e um flor de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. Cumpriu-se o que foi dito pela boca do profeta. Então entenda tudo que está acontecendo aqui dentro desse cenário: caos, calamidade, fome. Deus levanta um profeta. Toda vez que você se deparar com um cenário caótico, um cenário de calamidade, não fique olhando para isso. Feche os teus olhos e queira ouvir a voz dos profetas de Deus para esta geração. E Deus vai fazer. E Deus vai usar. Quem Deus vai usar? Quem está disposto a ouvir e dar respostas a Ele. Assim como esses leprosos deram respostas ao Senhor, você também pode dar respostas a Deus hoje aqui. Assim como esses leprosos deram ouvido a este insight, sabe? Eles tiveram uma percepção de ir lá e ter a possibilidade de viver, só que eles nem estavam entendendo que eles seriam os instrumentos de Deus para aquele tempo. Então, não é esperando receber nada em troca, não é fazendo para receber aplauso, não, eles nem sabiam nada disso. Mas agora você olha por fora e contemplando todo esse cenário, eles foram os instrumentos utilizados por Deus para o cumprimento da palavra do Senhor.
E assim como Deus usou estes homens, Deus está levantando homens e mulheres para este tempo, para esta geração. Essa é a mensagem de Deus para nós. Saia hoje daqui assim: Senhor, eu estou aqui, eu vou fazer isso. Sabe por quê? Porque a voz de Deus, ela fala de uma forma diferente. Deus fala conosco de uma forma diferente. Deus fala conosco e a gente tem a percepção correta de que é Deus que está falando, mas é que às vezes a gente é tomado pelo medo, pelas incertezas, pelo viés de aprovação, viés de confirmação, coisas parecidas. Mas é tempo, irmão, de a gente fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, e está tudo bem, porque Deus trabalha por você e pelos outros. Porque note, os primeiros a se alimentarem, a se saciarem, foram os leprosos. Eles foram os primeiros a desfrutar da bênção de Deus. Corre lá e vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Se posicione. Fala, estou aqui, Senhor. Que a gente aprenda hoje com os menos favorecidos. Foram estes homens que Deus usou, Deus utilizou, fez algo glorioso, fez com que aquela opressão, a força existente no exército inimigo tivesse que bater em retirada. Por quê? Porque a estratégia é dele, a obra é dele. Ele faz como quer, na hora que quer, e usa quem ele quer, para a glória do nome dele. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Pode aplaudir forte ao Senhor. Fiquemos em pé, irmãos, vamos adorar ao Senhor nesse instante. Deus falou com você nesta noite, meu irmão. Deus falou com você nesta noite, meu irmão. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos bendizer ao Senhor. Eu preciso fazer um convite a alguém aqui hoje. Eu não sei quem é. Se essa mensagem falou fortemente no seu coração e você sente que você é este alguém, que Deus está te chamando para algo a mais na obra dele, no reino dele, eu quero orar por você. Eu gostaria que você saísse do seu banco e viesse aqui à frente, que eu quero orar por você. Enquanto o louvor estiver rolando, pode vir, meu irmão, pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem aqui à frente. É Deus falando, eu quero te usar. Não esqueça que eles tiveram que decidir-se. E eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Glória a Deus. O louvor vai começar aqui. Pode vir, eu te espero. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança na terra. Oh, Pai. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Sou mais
pelos teus filhos que aqui estão, Pai, que deram este passo e vieram aqui à frente, Pai. Pai querido, que o Senhor toque nos corações, ó Pai. Quantas pessoas que poderiam estar aqui, o Senhor está chamando e convidando para um passo de decisão diante dEle. Ele quer te usar como instrumento, Ele quer usar a sua vida. Sabe quantas vezes nós estamos sendo regidos pelo medo? Quantas vezes nós deixamos que o medo nos aprisione, não permita-nos viver aquilo que Deus tem para nós? Hoje o Senhor falou aos nossos corações que o mundo espiritual governa este mundo material. Precisa tomar decisão. Senhor, enche os teus filhos que aqui estão, Pai. Enche da tua graça, enche da virtude do teu Espírito Santo, Pai. Que os teus filhos saiam hoje daqui cheios, tomados pelo Senhor, dispostos a viver aquilo que o Senhor tem reservado à vida deles. Que seja um tempo novo, um tempo de crescimento, um tempo de disponibilidade para servir. Senhor, usa os teus filhos, ó Pai. Pai querido, que eles sejam os instrumentos de Deus para esta geração. Pai querido, para este tempo difícil, usa os teus filhos, ó Pai. Toca no coração, Pai. Enche do teu Espírito, renova as forças, Senhor. Usa os teus filhos como instrumentos, ó Senhor. Faça com que eles saiam da zona de conforto, Pai. Faça com que eles venham, ó Pai querido, a viver uma atmosfera que o Senhor tem reservado, papai. E que vidas possam ser alcançadas, possam ser instrumentos para a glória e louvor do teu nome. Eu oro por eles, eu abençoo eles, eu entrego eles nas tuas mãos. Aqueles que vieram aqui receberam oração dos teus filhos, que eles saiam daqui de forma diferente, que eles estejam disponíveis, ó Pai, para viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Nós oramos, nós abençoamos eles, nós entregamos eles em tuas mãos. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus.